Hello there! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ludinei e vocês estão em mais um Agentes Nerds. E hoje vamos falar sobre videogame. Mas antes de começarmos esse vídeo, não deixem de deixar o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos. E se essa é a primeira vez que vocês estão aqui neste mundo do Agentes Nerds, não deixem de se inscrever, ative o sino de notificações para receber as nossas novidades e também troca uma ideia com a gente aí nos comentários. Eu fiquei algum tempinho parado desse quadro, mas é porque eu estou tentando articular uma forma bacana de trazer isso aqui para vocês da melhor forma, tá? E hoje a gente vai falar um pouco sobre um jogo novo, ele é desse ano, e vamos dar uma pequena avaliada em Soldiers, em sua versão para Nintendo Switch. Como eu já disse, ele foi lançado esse ano e ele foi lançado pela Dear Village, né? A produtora dele é a Dear Village e ele foi distribuído aí pela Nintendo, no caso do Nintendo Switch. E aqui logo de cara nós temos o primeiro problema, o primeiro contra desse jogo, e não estou me referindo ao jogo contra, mas sim o primeiro defeito desse jogo é o seu load excessivamente grande. Como vocês podem ver, o jogo às vezes dá até essa sensação de que o jogo travou de tanto que ele demora e não se mexe, como vocês podem ver. Eu não sei como está nas versões de Steam, PlayStation e Xbox, tá bom? Apenas mesmo na versão do Nintendo Switch. E é interessante aqui, não sei se dá para vocês perceberem, mas está em português. Isso aqui já é um ponto positivo. Logo no menu do jogo a gente consegue decidir. Aí o jogo, a introdução dele é toda em anime. E por que esse jogo me chamou a atenção? É simples, ele promete ser um Souls-like misturado com Metroidvania. Então ele, teoricamente falando, é um Action RPG. O que é um pouco legal. Eu falo um pouco só mesmo no modo de falar, porque eu adoro RPG, que é meu gênero favorito, e aí eu vou ter algo livre no estilo Metroidvania. Aqui eu já tenho um jogo iniciado, mas para essa avaliação a gente vai começar um jogo novo. Nós temos aqui as dificuldades que seriam Easy, Normal e Hard. O Easy para quem quer só curtir a história, o Normal para quem quer um pouco de desafio, e o Hard para quem aí se acha muito expert na parada e se garante mesmo e quer um desafio realmente à altura. Como eu sou ruim, mas não sou tão ruim assim, a gente vai no normal. E assim, o jogo ele tem cara de ser bastante interativo e ele parece muito aquele tipo de jogo que a gente vai jogar por 5 minutos e quando a gente vai ver já se passaram 5 horas. Tem essa introduçãozinha que é tendo em português. Uma coisa legal é que eu posso pular essa aberturinha. Caso eu já tenha visto antes, só queira começar com um novo personagem, eu posso pular. E aí nós temos esse load gigantesco mais uma vez, só que dessa vez pelo menos ele se mexe um pouco para não me dar a sensação de que o jogo travou e que tudo que eu fiz é em vão. E vamos lá. Ele é um pouco menor. E do que fala esse jogo? É simples. Uma galera foi traída, todo mundo morreu e foi parar no Valhalla. Aí agora cabe a gente salvar o mundo do mundo dos mortos. Basicamente é isso, só que é claro que eu tô aqui falando com vocês de uma forma bem esdrúxula, de tão simples que é, porque o jogo é muito mais profundo do que isso. E aí a gente tem os elementos de RPG ali do lado, tá vendo? Aquelas barrinhas azuis ali, aqueles cristalzinhos azuis, que vai mostrar a vida, a mana, o ataque e a energia do personagem e o que cada um, onde ele é forte. Então nós temos aqui o patrulheiro, o arqueiro e o conjurador. Uma coisa que é legal nesse jogo é que cada personagem desse é uma história diferente e também é um caminho diferente para se seguir.
De que a gente vai jogar? Vamos tentar aqui com o feiticeiro. Cada um deles, como vocês podem ver, tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. E a gente tem que saber como se virar com isso aí, com aquilo que a gente tem. Aí a gente cai no mundo. Ele tem esse tom retrô, é proposital também, o que abrilhanta ainda mais o jogo, principalmente para a galera saudosistas. Então, a galera saudosista, né? Então ele vai para a esquerda, para a direita, ele abaixa e para cima não faz nada por enquanto. Eu posso pular, eu posso atacar, eu posso dar ataques especiais aqui e eu tenho um botão de esquiva. E que logo de cara a gente tem essa introdução, que infelizmente eu não posso cortá-la, mas para minha sorte eu consigo pular mais rápido. E é só uma mulher falando que eu estou num lugar que para sair dele eu vou ter que lutar muito, e aí as coisas dão ruim, porque quebra tudo e eu tenho que ir para frente. E aqui é uma coisa legal, que é de onde a gente tem a sensação de Souls-like, né? Porque de cara, gente morta, o pra cima vai servir exatamente para ter essa interação com corpos ou para conversar com pessoas. Você pula para poder chegar num determinado local. E vamos ver aqui. E aqui nós temos a primeira luta, tá vendo? Ele atira suas magiazinhas um pouco mais para frente. Como eu disse para vocês, cada personagem vai ter seus pontos positivos, seus pontos negativos, e as coisas têm a sua forma de jogar. Para baixo e pulo, eu desço, então vocês veem que já é bem os elementos Metroidvania, e eu tenho a defesa, tá vendo? O interessante é que quanto mais a gente usa essa defesa, mais a barrinha de defesa que fica lá no canto superior esquerdo diminui ao ponto de quebrar essa defesa, e aí a gente acaba tomando dano. E aqui a gente tem um charme do Souls-like, porque os pontos de HP, eles são poucos, então a gente não pode ficar tomando muito dano. E dependendo do inimigo, esse dano pode ser fatal. Tipo, um golpe só e a gente já morre. Aqui a gente tem mais uma pequena introdução. Sim, não é tão chato assim, porque os personagens, querendo ou não, eles são personagens cativantes. E aqui logo de cara a gente já vai ter uma luta contra um boss. E exatamente aqui vem a inspiração do Souls-like. Existem as pessoas que falam que não tem como passar desse personagem, mas tem sim, tá? Caso eu seja bom, eu vou conseguir derrotar esse bicho aqui. É só a gente ter um pouco de paciência que a coisa flui. Vamos lá, vamos ver se eu vou. Os controles, eles são bastante interativos, tá? Então a gente não precisa se preocupar tanto. Olha lá, como vocês já viram, uma pancada do bicho foi suficiente para me jogar do outro lado. Ó. E como eu estou esquivando errado, pode acontecer de eu morrer aqui. Mostrando para vocês o quão ruim eu sou. Ou não. E aqui a gente conseguiu derrotar o chefe. E eu não sei se vocês... vamos lá. O load excessivo. Até então, o que nós temos de contra desse jogo? São esses loads excessivos e existem momentos em que a gente está andando ao decorrer das fases e o jogo dá umas pequenas travadas, tipo o jogo de PlayStation 1, sabe? A empresa disse que vai corrigir esses erros através de atualizações. Houve a primeira atualização na qual eu sinceramente não senti nenhuma diferença, nenhuma correção de bug, nenhuma correção de absolutamente nada. Mas eles lançaram aí uma atualização que, de acordo com eles, deixou o jogo um pouco mais otimizado. Talvez tenha sido algum bug mais para frente no jogo. Como eu não avancei tanto assim ao ponto de zerá-lo, eu posso não ter percebido isso. E posteriormente, talvez eles lancem algumas atualizações para diminuir esse tempo de load, como vocês estão vendo. Por se tratar de um jogo em 2D, um Metroidvania aí, eu não vejo nenhum motivo de ter
esses loads dessa forma. Não sei se vocês perceberam, mas logo que eu cheguei na caverna, o jogo deu uma pequena lagada. É mais um desses pontinhos negativos que se tem no jogo. Tá, mas então isso atrapalha a jogatina? Não sei, isso depende de você. A mim não atrapalha tanto, e eu digo tanto porque tem horas que atrapalha, tipo, dá uma lagada no meio de um pulo, por exemplo. Aí se eu pulei e deu essa lagada, a gente sabe que quando você pula é porque tem um buraco aí embaixo. Aí você acaba tomando dano. O início dele parece ser um pouco enjoado, assim, pode parecer, vendo o vídeo, mas não se preocupem que não é. Os personagens do jogo, ao decorrer das fases, eles são bastante engraçados até. Porque vale muito a pena a gente prestar bastante atenção no que a gente está lendo e na forma como os personagens... Aí, ó, vocês viram? Aí, ó, ele travou. Foi uma trava que aconteceu, foi um delay. E à medida que a gente vai avançando, a gente vai encontrar com personagens, como eu já disse. Aqui são pontos de save. Os pontos de save desse jogo, eles enchem o HP, o que facilita bastante a jogatina. Então, tipo, caso você tenha essa preocupação de se morrer, voltar do início e tal, não. Ao decorrer das fases temos os pontos de save. E aí a gente desce, a gente tem uma interação grande com tudo quanto é coisa do cenário. Não sei se vocês perceberam, mas na hora que eu tava descendo as escadas, deu uma nova travada no jogo. E isso meio que pode encher um pouco o saco, porque como vocês viram, não é algo que acontece de vez em quando. É algo bastante recorrente dentro do jogo. Ele tem o seu nível de dificuldade moderadamente alta. E quando eu digo moderadamente é porque tem coisas como essa daí, de pessoas como eu que querem pular direto, e aí acaba caindo dentro de buracos, o que é um problema sério. Mas isso não invalida o jogo em nenhuma versão, tá bom? Eu vi algumas pessoas comentando que a versão de Steam tá muito mais bem otimizada. Então se você é uma pessoa que tem um computador ou coisa do tipo aí, consegue ter acesso a Steam, vale a pena. Os inimigos não dão mole pra gente, desde os menorzinhos até os piores, eles são bem difíceis de lidar em determinadas situações. Eles são bem articulados ao decorrer das fases, apresentando uma boa quantidade de desafios. Mas você não falou tantos defeitos e tantas qualidades. É porque literalmente o jogo não tem tantos defeitos. Os únicos defeitos que eu encontrei no jogo em si foram apenas esse load gigante e essas travinhas que o jogo dá. E aí, vamos para vocês viram o elemento Souls-like, que é um pouco da dificuldade. O elemento de Metroidvania, pois são mapas que você pode fazer o que você quiser. E onde que entra a parte do RPG? É simples. Quando a gente mata esses inimigos, a gente ganha pontos de experiência que vão nos auxiliar para ganharmos não só novas armas, mas também novos equipamentos. E assim, a gente tem que saber gerir bastante os nossos recursos, porque eles não são ilimitados. E aí, à medida que a gente evolui, a gente também ganha pontos de experiência que vão nos permitir distribuí-los da melhor forma possível. Isso aí, cai nas armadilhas, que tá muito bom. Que vai nos permitir aumentar o poder de ataque, o poder de defesa, a magia de nossos amigos, de nossos personagens. Vejam bem aí, ó, eu subi o nível e aí eu já posso dar essa alterada. E essa alterada que a gente pode dar no que a gente faz, ela é feita exatamente através de uma árvore de habilidades. É um jogo bom, é um jogo bastante interativo e intuitivo, vai render bastante horas. Quanto tempo? Isso varia de jogador para jogador, o quanto você quer fazer 100%, o quanto você é bom para poder se adaptar bem ao jogo, ou o tanto que você precisa aprender a jogá-lo para se desenvolver. A versão de Nintendo Switch não é lá essas coisas, mas caso você tenha um computador, ou um PlayStation, ou um Xbox, você vai ter uma experiência muito melhor e mais vantajosa. Mas isso não descaracteriza a versão de Nintendo Switch, que continua muito boa, tirando essa travinha e os loads excessivos.
Então é isso, galera. Esse é o jogo que eu queria trazer para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Que a força esteja com vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus e até mais.